Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso. Meus amigos, minhas amigas, 11h30 da noite, horário de Brasília, Cruzeiro 4-0 para o Barcelona de Guayaquil. Cruzeiro classificado em segundo lugar com 11 pontos. O Católica ganhou do Boca lá em La Bombonera, 1-0. Católica com 13. Teremos o sorteio na próxima segunda-feira, se eu não me engano, né? Ou amanhã. Não sei se é amanhã ou segundo. O Rodrigo depois vai confirmar. Teremos sorteio, né? E o Cruzeiro, como segundo, vai para o pote dos segundos colocados para pegar, né, alguém do primeiro lugar. Já pensou o Cruzeiro e Flamengo nas oitavas? Não seria legal, né? O Palmeiras ficou em segundo também, né? Então vamos ver o que vai dar, mas deixa eu dizer um negócio para vocês. É lamentável, né, por tudo que a gente viu hoje, o Neymar machucado, fora de combate, 3 semanas para se recuperar, e você vê o Matheus Pereira brilhando, né? O sorteio é amanhã. Valeu, Rodrigo. Brilhando, o Matheus Pereira brilhando, fez 2 gols, um de cabeça, igualzinho que ele fez contra o Barcelona lá no primeiro jogo da Libertadores. E o outro de voleio, né? Uma puxeta, um voleio espetacular, comandando o jogo, cerebral, toca aqui, toca ali, e não é chamado para a seleção brasileira. Você vê um Kaique voando, lateral esquerdo, né? E ele chama Alexandro, ex-jogador em atividade. Né? Você vê o Fabrício Bruno, e ele leva o Danilo, né? Então não dá para entender. Meu Deus, que gol foi esse do Matheus Pereira, o Wendel Guitar. Regis Souto, seja bem-vindo. Eu falei 3-0, foi 4-0. Né? O Matheus Pereira, eu estou falando aqui, Regis. Como é triste, ó, pote 1, Flamengo, Coquimbo Unido, Independente de Rivadavia, Católica, Corinthians, Cerro Porteño, LDU, Independente del Valle. Pote 2, Estudiantes, Tolima, Fluminense, Cruzeiro, Platense, Palmeiras, Mirassol e Rosário Central. Já pensou? Cruzeiro e Flamengo? Ou Cruzeiro e Corinthians? Nossa Senhora, tomara que caia um time mais ou menos aí para o Cruzeiro, porque oitava de final, jogo complicado. Agora, Rez, eu estava dizendo aqui, como é triste você ver o Neymar com a panturrilha estourada, no mínimo 3 semanas parado, e você vê o Matheus Pereira voando, com a qualidade que ele tem, fazendo gol de placa, não ser chamado. Você vê um Kaique voando, e ele chama um ex-jogador de atividade chamado Alexandre. Você vê o Fabrício Bruno, o Léo Ortiz voando, e ele leva um Danilo, que é reserva do Flamengo. É desanimador, Regis. Que vitória do Cruzeiro, viu? Segundo lugar, Católica em primeiro, gol do Boca lá dentro, e o Cruzeiro está no pote 2. Hoje, Jesse, boa noite. Boa noite a você, boa noite ao Calvoso, boa noite a quem está nos acompanhando, depois dessa maravilhosa noite que o Cruzeiro nos proporcionou de futebol. Foi um belo jogo de futebol, uma bela partida. Poderia ter sido 6, 7, certo? Tranquilo. Só ali na segunda metade do primeiro tempo que houve um momentozinho de tensão, mas logo no intervalo o mister já chamou a turma lá, na atenção da turma, e a turma entrou muito ligada no segundo tempo. E hoje, Jesse, eu acho que é aquela coisa, né? Coincide esse fato do Neymar aí tá impedido de jogar os amistosos, já é quase certo que não vai poder estrear pela seleção brasileira, o primeiro jogo da seleção está quase fora, e a gente vê um camisa 10, um camisa 10 assim, digníssimo representante do futebol brasileiro. Aquele gol que o Matheus Pereira fez hoje, assim, que leva para a placa. Tem que ligar lá para Minas Arena e falar, olha, providencia a placa aí. Porque não é só a beleza, a estética, é a coragem de fazer aquilo. Porque ali ele tinha opção de dar um passe, escorar, tentar dominar a bola. Certo? Não, ele já ajeitou o corpo e meteu aquela chinelada. Maravilhoso, maravilhoso. E eu realmente fico lamentando, né, de um jogador como esse, o único camisa 10 que a gente tem no Brasil hoje. É o único. Certo? No Brasil, eu falo,
brasileiro, né? Porque tem um monte de argentino aí, camisa 10, que lá brota a camisa 10. E está fora de uma Copa do Mundo. Mas, olha, sei não, viu? Tem uma esperançazinha ainda. Eu também. Quer dizer, se o Ancelotti fosse coerente com tudo que ele falou, ele disse, eu não vou levar jogador que esteja clinicamente mal, né? Esteja machucado, contundido, ou que esteja fisicamente mal. O Neymar está as duas coisas. Quer dizer, o Santos mentiu, quem está mentindo é o médico da seleção, alguém está mentindo. Né? Porque os médicos do Santos disseram, não, domingo termina o prazo de 10 dias, já pode até jogar. Né? Então, realmente, Regis, é lamentável o que a gente está vendo. Né? Se o Ancelotti fosse coerente com tudo que ele falou, ele teria cortado o Neymar hoje e convocado, por exemplo, o Matheus Pereira, que está na lista dos 55, né, Regis? Pode ser convocado, né? E hoje eu gostei foi da torcida do Cruzeiro, assim, com o sarro que ela tirou, né? Matheus Pereira é melhor do que Neymar. É complicado. Hoje eu vi uma informação aí, a seleção argentina, Jesse, que é campeã do mundo, ela trocou 9 jogadores de 2022 para cá. A seleção brasileira, que ficou nas quartas de final, trocou 10. Tem 15 jogadores da última Copa. Então, assim... grave, né? Como é que o Ancelotti leva um cara que é reserva no Flamengo, terceiro reserva, que é o Danilo, cara? Porque o primeiro reserva é o Vitão, que foi contratado a peso de ouro no Internacional. Ele leva o Danilo, sabe? Leva o Alexandre, que tá andando em campo. A torcida do Flamengo tá mandando, ninguém aguenta mais esse cara, manda embora. Porra, ele vai levar pra Copa do Mundo, cara. Aí você vê um Kaique voando. Aí, gente, você tá defendendo o Cruzeiro, tá bom, pega o Bidu, que tá no Corinthians, que joga demais também, lateral esquerdo, que foi do Cruzeiro. Pô, pega o Juba, do Bahia. Leonardo Juba, se eu não me engano, que tá jogando demais também. Então, realmente, Regis, o Ancelotti entrou na panela. Olha, manda sua mensagem, eu quero 3 mil simultâneos aqui nesse horário, viu? 11h35 da noite, quero 3 mil simultâneos, pra gente arrebentar de audiência. E só um minuto, Regis, boa noite. A sua sacanagem, Matheus Henrique. Né? Uma coisa eu queria te perguntar, Regis. Vários torcedores mandaram no meu Instagram dizendo o seguinte: quando o Gerson não joga, o Cruzeiro joga muito melhor. Porque o Gerson ele é barbantinho, ele amarra a bola, ele volta muito o jogo. Eu concordo, viu, Regis? Ele fazia isso no Flamengo e está fazendo isso no Cruzeiro. Hoje o Mateuzinho jogou muito. Hoje o Mateuzinho não complicou. Porque das vezes que tem entrado, tem ficado abaixo daquele Mateuzinho que chegou a jogar no ano passado. Certo? Mas hoje o Gerson, o time todo jogou bem, né, gente? Aquele primeiro gol foi um reprise do gol lá de Guayaquil. Certo? Mais uma vez o Fagner dando, não é cruzamento, aquilo é um passe, aquilo é um lançamento com perfeição. E o gol foi praticamente igual ao lá de Guayaquil. O Caio Jorge teve uma presença importante, ainda não fez o gol dele. Ele fez, né? Mas o Sinisterra estava impedido. Estava lá, né? 5 centímetros. Um pezinho, eu não entendo. O Kaique jogou muita bola. Aqui, o Zilênio. Gerson não faz falta, só volta a bola para trás, gira e pipoca. Misericórdia. É uma realidade. Eu falei, é uma realidade. O Gerson, ele prende muito jogo, ele joga muito para trás, sabe? E eu não sei não, viu? Bom, o Cruzeiro tem opção pelo menos, né? Hoje, a lamentagem só foi aquele cartãozinho amarelo do Romero, né? Que vai tirá-lo do primeiro jogo das oitavas, certo? Ele tomou o segundo amarelo e vai tirá-lo, que foi um cartão desnecessário, eu acho. Eles deveriam zerar, né? Quando acabou a primeira fase, zera, pô. Rapaz, eu fico bobo de ver esse povo que faz regulamento, sabe assim, umas ideias de giro, é uma coisa tão simples. Acabou a primeira fase, 6 jogos, zera. Acabou lá o mata-mata até na final, zera. Certo. Você vê que até na Copa do Mundo esse ano eles vão fazer isso, porque eles querem os astros jogando até o final. Exato. Correto, né? Entendeu? Então a gente só esse fato, só esse porém no jogo de hoje, né? O time jogou muito bem, e o Mister
cada dia mais provando. Tem elogio para ele aqui, o Renato Vieira está elogiando ele. Gente, um mês e meio atrás, o Cruzeiro estava com uma campanha estável na Libertadores, estava na zona de rebaixamento, certo? Chegou a, como diz assim, suar sangue para classificar diante do Goiás na Copa do Brasil. Hoje não. Esse Cruzeiro que terminou hoje essa fase está melhor que o Corinthians. Porque o que aconteceu, Desi? Qual que foi a única desvantagem que eu vi do Cruzeiro ficar em segundo no grupo? Ele teria a possibilidade de pegar só um brasileiro peso pesado, aliás, 2 brasileiros, Fluminense e Palmeiras, certo? E ele ficando em segundo no grupo, ele vai poder pegar, ele vai ter chance de pegar Flamengo e Corinthians. Foi o único porémzinho. Esse negócio de segunda em casa, jogar primeira fora, segunda em... Isso aí, para mim, não tem nada a ver. Quem quer ser campeão de Libertadores não pode escolher adversário, porque a coisa vai afunilando mesmo, entendeu? E se você pega um Flamengo ou um Corinthians e você passa, né, o problema é a arbitragem. O problema é sempre a arbitragem. Porque aí você fala Flamengo e Corinthians, os times que a Globo gosta de colocar lá em cima, né? Esse é o grande problema. Né? Matheus Pereira, melhor camisa 10. Boa noite, meus queridos. Tá certo, Alexandre. Agora, um detalhe, né, Ed? Torcedor é passional demais. O Matheus Pereira não joga os grandes jogos. Tá aí, ó. Né? Hoje tá todo mundo elogiando. Olha lá. O Sakurará quer... Sakura, é isso? Quer o Flamengo, quer pegar o Flamengo. Tá pensando grande. Nossa, meu amigo, é virtual campeão, entendeu? Tá pensando grande, né? Mas, sim, eu preferia outro nas oitavas de final. Jaci, eu estou seriamente desconfiado que nessa edição da Libertadores a gente não vai apenas ter uma final brasileira, como a gente vai ter 3 semifinalistas do Brasil. Todos os brasileiros passaram. O argentino de maior peso, que é o Boca, não passou. O uruguaio de maior peso, que é o Nacional, não passou. Está cheio de primeiro lugar aí em grupo. O Rivadavia, o Del Valle, a LDU, Rosário Central, que a Argentina é perigoso. Mirassol passou em primeiro. Não, Mirassol está no pote 2. Está no pote 2. Corinthians está no pote 1, Flamengo no pote 1. Coquimbo. Coquimbo é brincadeira. O Cruzeiro podia pegar um coquimbo da vida, né? É um coquimbozinho, né, irmão? Não, até para a gente poder saber de onde que é esse time aí, né? Se eu não me engano, é da Venezuela. Não sei se é da Venezuela. Tanto também. Não sei, sinceramente não sei. Deixa eu respirar. La Bestia Negra voltou. E se deixar chegar, nós vamos levar esse trem aí, viu? Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. O sentimento que eu tenho aqui dessa classificação do Cruzeiro para essas oitavas de final da Libertadores, cara, aqui você vê, Washington, a gente até arrepia de lembrar, porque essa classificação do Cruzeiro, gente, ela tem um significado muito grande, ela tem um significado gigantesco, de um clube que foi roubado, de um clube que foi saqueado, de um clube que foi devastado, de um clube que foi destruído financeiramente, moralmente, um clube que vivia nas páginas policiais a partir de 2019. Esse clube quase fechou as portas. Esse clube passou 3 anos na Série B. Mas nós somos o Cruzeiro Esporte Clube. Você, torcedor, que hoje está comemorando essa classificação da Libertadores, isso é fruto de tudo que você aguentou nos momentos difíceis e nunca abandonou o Cruzeiro. Naqueles anos de Série B, que a gente não tinha chance de subir e tinham 60 mil pessoas do Mineirão. Naqueles elencos horrorosos, fracos que a gente tinha nas últimas temporadas. E você, torcedor, você continuou junto, indo no estádio, comprando material, apoiando o Cruzeiro. Então, é claro, óbvio, que os jogadores têm o mérito, que o Arthur Jorge tem o mérito, que o Pedrinho tem o mérito, todo mundo tem o seu mérito, mas para mim, o mérito
E a honra maior de tudo isso que está acontecendo é a torcida do Cruzeiro. Porque quem move esse time é a torcida do Cruzeiro. E se hoje o Cruzeiro, né, volta ao patamar que nunca deveria ter saído, isso é graças a você que está vendo esse vídeo aí, ó, que está vendo a live. Porque você é cruzeirense demais e não abandonou. A torcida do Cruzeiro sempre foi chamada de torcida modinha. Só vai na boa. E nos 3 anos de Série B, as maiores médias de público do Brasil, o Cruzeiro estava sempre no top 3. Sempre na Série B, disputando com quem estava disputando Série A. Então essa classificação é para você, torcedor do Cruzeiro, que nunca abandonou e no momento mais difícil provou o seu amor pelo Cruzeiro. Hoje, gente, do fundo do coração, a galera fica brincando, me chamando de corneta, e eu sou corneta mesmo, mas hoje eu não vou falar um A. Eu não vou falar um A. Tem coisas que eu gostaria de pontuar no jogo? Tem, mas eu não vou falar hoje não. Sabe, o torcedor merece esse momento hoje, Washington, Paulo e Guilherme, por tudo o que nós passamos. Porque hoje o Cruzeiro não só venceu, o Cruzeiro convenceu, o Cruzeiro atropelou o adversário. E é esse Cruzeiro, gente, que eu me acostumei a ver desde sempre, com meus 39 anos de idade. Um Cruzeiro que pega esses adversários e passa o carro, né? Uma coisa que a gente cobrava muito aqui é matar o jogo. Hoje o Cruzeiro matou o jogo, embora a gente tenha perdido algumas chances claríssimas. Então tá todo mundo de parabéns, né? O Matheus Pereira hoje, 2 gols, um deles um golaço, fora a assistência, né? Que bom que ele chamou a responsabilidade no jogo de hoje. E eu quero dar um mérito especial aqui para os jogadores hoje, pela dedicação que eles tiveram em campo hoje, pelo compromisso, pela luta, porque era isso que eu esperava antes do jogo. O Cruzeiro se impondo, o Cruzeiro buscando o resultado e o Cruzeiro mostrando que, ó, voltamos, viu? Estamos de volta. E isso hoje aconteceu. O futebol coletivo do Cruzeiro segue aparecendo cada vez mais. Um outro destaque, Arthur Jorge. Esse cara, se ele tivesse chegado no Cruzeiro desde o começo do ano, a realidade do Cruzeiro, pelo menos na minha opinião, no Campeonato Brasileiro hoje era outra. O Cruzeiro estaria lá nas cabeças, brigando diretamente com o Palmeiras e com o Flamengo, se ele tivesse desse projeto desde o começo do ano. E infelizmente ele não veio, e a partir do momento que ele chegou, as coisas mudaram. Então parabéns, Arthur Jorge, o Cruzeiro está no caminho certo, né? E você está fazendo um trabalho brilhante. Outra pessoa, se a gente vai ser campeão da Libertadores, gente, eu não sei, mas a gente tem que honrar aqui algumas pessoas. E uma pessoa que merece ser honrada no dia de hoje é você, viu, Pedro Lourenço? Tenho certeza que o Pedrinho, no momento desse, deve estar feliz demais da conta com a classificação do Cruzeiro. E você, Pedrinho, você merece toda a felicidade que você está sentindo agora. Porque por muitos anos e muitas vezes você rasgou seu dinheiro simplesmente para manter o Cruzeiro com as portas abertas e funcionando. Colocando dinheiro que você sabia que você não ia voltar. No momento que o Cruzeiro estava quebrado, falido, e você lá apoiando, né, e honrando ali o Cruzeiro. Então, parabéns, Pedro Lourenço. Você também merece toda a felicidade do mundo nessa classificação. E a maior tranquilidade, né, é saber que a continuidade das oitavas é só após a Copa. Então tem tempo para a gente reforçar ainda mais o elenco, como por exemplo o Romero já não joga o primeiro jogo, né, das oitavas pela suspensão, trazer algumas peças importantes para o Cruzeiro ficar cada vez mais forte. Festa linda no Mineirão, jogadores se dedicando dentro de campo, mas a principal mensagem que eu queria passar hoje não era do jogo, é de tudo que nós passamos nesses últimos anos para ser coroado com esse momento de hoje. Cruzeiro Esporte Clube, La Bestia, de volta às oitavas de final da Libertadores. Nação Azul, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no China Azul Raiz para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre o nosso cabuloso. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto!